Eu chamo essa geração de geração fast food, né? Faz todo sentido. Porque não tem paciência pra esperar. Você acha que existe alguma boa comparação? Isso já tava na Bíblia, desculpa, meu amigo. Paulo tava falando que ele era pra ser imitador dele igual ele era de Cristo. Tem duas grandes verdades aí. Sempre vai ter alguém melhor que você e sempre vai ter alguém pior que você. Então, às vezes você compara com alguém que tá pior, você vai se sentir bem. Você compara com alguém que tá melhor, você vai se sentir mal. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Pra mim, não foi tão traumático, porque eu tinha 6 anos. Cara, tive de tudo pra dar errado. De tudo pra dar errado, assim, mas eu olho pra minha história e eu penso, cara, Jesus estava me cuidando desde a época do colégio. E aí eu trabalhava em outro lugar e o pastor Gerson falou assim pra mim, você não quer trabalhar lá na igreja? Seja bem-vindo a mais um Evercast. Hoje eu recebo o pastor Felipe Albrecht, da Restore Igreja, marido da Dayana, pai do Joaquim, do Miguel, do Levi e da Vitória, e agora autor de um livro, Improváveis, do anonimato à eternidade. No mundo que idolatra performance e visibilidade, esse episódio é um convite à essência do Evangelho. Deus usa gente comum para cumprir propósitos extraordinários. E a conversa de hoje vai passar pela vida real do Felipe, depois a mensagem do livro que ele escreveu, e no final a gente vai pro bastidor, tudo aquilo que vocês querem saber sobre a vida dele, nós vamos conversar. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, irmão. Para começar, pode? Que apresentação, hein? A lista de filho só aumenta, né? Vai falando... Mas tá bom, foi bem. A lista de filho é uma benção, Tá bom, não, só aumenta não, gente. É 4 filhos, é isso aí. É isso aí. Joaquim, Miguel, Levi e Vitória, isso aí. É isso aí, fechou? Fechou, mais fechado, na verdade. Tá tudo certo. Show de bola. E começando, quem é Felipe Albrecht? Antes de pastor, antes de marido, antes de pai, quem é o Felipe? Vamos lá, eu sou o Felipe, eu tenho 33 para 34 anos. Eu vou no clássico, que é a nossa identidade real, né? Eu sou o filho amado de Deus. Amém. E eu sou um cara tranquilo, um pouco sistemático em casa, nas minhas coisas que eu tenho para fazer. Sou um pai de família, sou o esposo da Nai, sou um cara alegre, gosto de trabalhar, de servir, de estar com os amigos. Sou palmeirense, com muita alegria, né? Terror do Santista. Enfim, o Murilo tocou nesse assunto nos bastidores aqui, ele já tava triste. E, cara, esse sou eu. Sou um cara tranquilo e que tem buscado a Deus, tem buscado fazer a vontade de Deus. Amém. Pra minha vida, que erra, acerta e tem servido a igreja, daquilo que Deus chamou no meu coração é para servir a igreja e tenho tentado ser fiel nisso. Então, esse sou Felipe, Luiz Felipe. Para alguns, né? Muito bom. Se me ligam e falam Luiz Felipe, ou é cobrança do banco. Nem a mãe e pai? Não, minha mãe... Ninguém. Meu pai não chama porque ele já é morto, né? Começando no modo Felipe Albrecht, tá? Mas minha mãe me chama de Felipe, enfim, tamo aí. Não tem Luiz quase ninguém, então. Não. Eu descobri o Luiz... Cara, em algum lugar, assim, mas era uma coisa formal da igreja. Eu falei, quem que é Luiz Felipe dos pastores? Não conheço esse. Até eu Mas era você. Tem mais um. Denis. Denis também tem um nome diferenciado, né? Do quê? O Denis tem o primeiro eu nome. não vou falar. Qual é o nome dele? Não posso falar. Isso aí vai não dar pode corte. ser citado, descubra. Vai dar corte. Vai dar corte, ele vai ficar bravo. É o Denis. É o Denis, ó. De Freitas. Tá bom. Agora eu lembrei o nome dele. Mas deixa, fica quieto. Como que você é? Se é que existe isso, tá? É uma pergunta dupla, vai depender da tua visão. Como que é se existe quando você não está no modo pastor? Existe, claro que existe. Mas eu acho que não tem vida dupla, né? Claro, a gente é pastor o tempo todo... Mas a gente tá no nosso dia a dia da nossa casa. Eu falo que a nossa casa é uma casa feliz e alegre e movimentada. E a gente faz muita coisa, né? Quem é pai sabe como é que é. E a gente é pai de 4 crianças, né? Mas eu sou uma pessoa assim... um pouco sistemática. A minha esposa fala isso. Sou um pouco... Não vou dizer acelerado, mas sou uma pessoa que gosta de estar fazendo coisas.
Mas é um cara alegre também, um cara divertido. Quando o cara fala que é divertido, mas enfim, mas é uma pessoa leve, gosto de estar com os meus filhos, gosto de estar em casa, gosto de estar com os amigos, fazer coisas. Tô ali, como eu sou quando eu não sou pastor, é difícil falar isso porque a gente é pastor na nossa casa, a gente é pastor dos nossos filhos, pastor da nossa esposa, e eu acho que esse é o primeiro grande chamado, né? A família. E no trabalho, aí a gente equilibra a vida pastoral com a vida administrativa, de gestão, enfim. Mas eu creio que Deus tem me chamado primeiro para minha casa, que é um grande desafio. Esse é o grande desafio. Eu falo que quem me conhece de verdade é a Nay e meus filhos. Esse é o primeiro pessoal que me conhece. É muito fácil você me ver pregando ou me ver ministrando um curso e achar legal. Mas isso é oratória, isso, claro, tem um pouco de dom, enfim, talento, mas isso se aprende, né? Até o spoiler do próximo episódio aqui, do Murilo, vai ter um cara que vai falar sobre oratória e comunicação. É muito bom, hein? Viu? Muito bom. Cara, além de tudo, ele ajuda. Pega o gancho aí, já salva aí, ativa o sininho, as notificações. Mas isso tudo a gente consegue aprender e fazer, mas o nosso dia a dia... eu sou uma pessoa que gosta de estar ali ajudando naquilo que precisar e resolvendo naquilo que precisar. Então, esse chamado primeiro pastoral dentro de casa e depois na igreja, nos ministérios, é aquilo que Deus tem pra gente. Muito bom. E uma coisa que todo mundo tem e eu tenho de pergunta, sempre que a gente vê um pastor integral, a gente associa que essa pessoa trabalha muito. E eu creio que nós estamos certos. Correto? Murilão, eu brinco que eu nem sei mais o que é meu trabalho, o que é minha família, o que é o meu ministério. Mas claro que para você ter uma vida saudável, você precisa saber separar isso. Legal. Né? Saber separar o tempo de família, né? Por exemplo, tem domingos que eu tô no culto, em todos os cultos. Tô ali, a gente tem uma escala de pastores e tem dias que a gente tá o dia inteiro. Tem dias que eu não tô na escala e também preciso estar lá por alguma função. E tem dias que eu só tô lá no culto que eu vou com a minha família. Uhum. E aí eu separo o domingo para passar com a minha família e outros tempos também. Mas a gente consegue separar, tenta separar. A gente já tem uma conversa na nossa casa que tem momentos que é mais de correria. A gente está no meio de um musical, a gente está no meio de um projeto, a gente está à véspera de conferência, vai precisar dedicar mais esforço para aquilo. Uhum. E aí eu tenho assim a bênção de ter uma esposa abençoada, que por um tempo a gente tentou às vezes fazer todo mundo junto. Mas agora não tem como, então a Nay tem entendido isso, que tem momentos que eu vou estar lá na igreja e ela vai estar em casa, tem momentos que a gente vai estar todo mundo junto, tem momentos que a gente vai estar por partes, a minha sogra ajuda lá com as crianças. Então tem que ter um equilíbrio. Eu falo que ali na nossa igreja, a nossa igreja ela não para. Eu tenho alguns amigos que me perguntam, alguns conhecidos, né? Não amigos de intimidade, mas alguns conhecidos que perguntam: cara, o que tem lá na tua igreja, na igreja que você vai? Porque quando a gente passa tem um monte de carro sempre, todos os dias na igreja. E quem conhece ali a Ressoar sabe que todo dia tem coisa lá. A gente tem escola de música, a gente tem escola de inglês, a gente tem um monte de programações, a gente tem várias frentes que não estou envolvido em tudo isso, né? É uma visão ali do nosso pastor Jair, pastora Cláudia, de ter várias frentes e uma igreja viva. Então a gente tem um espaço que a gente usa, né? Mas é uma igreja que acontece muita coisa, que é uma igreja muito viva. Então assim, falar que trabalha muito, a Bíblia fala, né? O trabalho de vocês não será em vão. Então fala que a gente vai trabalhar. Fala bastante. Que a gente vai ter coisa, né? Essa área é grande e tem pouco trabalhador. E aí eu falo que eu tenho o privilégio muito bom de não só servir, como trabalhar na igreja. Trabalhar na igreja, eu sou remunerado por aquilo que muita gente faz por amor, né? Não que eu não faça por amor. Mas é um privilégio, Mas tem épocas que é muito corrido e a gente sabe tudo isso.
e a gente tem que saber separar, né? Tem finais de semana que eu não consigo ter um tempo ali no domingo com os meninos, tem finais de semana que eu vou no culto e consigo ir no parque, consigo andar de bicicleta, consigo fazer alguma coisa. Então, Tudo é feito tem que saber equilibrar. Sempre consigo equilibrar? Não. Nem sempre é possível. Não, se eu chegasse e falasse assim, eu sei equilibrar tudo e é super minha agenda. Não, tem vezes que eu falho em casa, tem vezes que posso falhar ali com compromisso, né? Que a gente tem que ir ajustando. Mas a gente tenta equilibrar, né? A gente tenta fazer esse equilíbrio. Mas é um privilégio. É um privilégio. A igreja me formou de quem eu sou, de forma de caráter, habilidades. Tenho tantas habilidades que eu aprendi servindo na igreja, né? Tanta coisa que eu aprendi a fazer na igreja e vejo pessoas aprendendo a fazer também. A igreja é um celeiro de impulsionar pessoas. Quem serve, quem está disposto a servir, vai mais longe no mundo corporativo, vai mais longe na sua profissão, porque ela está ali absorvendo, aprendendo e quem está disposto a passar por isso, eu tenho certeza que é impulsionado. E uma coisa até que eu quero, uma outra posição sua com relação à maturidade. Antes de eu te conhecer melhor, lidar com você no dia a dia, eu não tinha essa perspectiva. Aí, a partir do momento que eu comecei a lidar mais contigo, eu comecei a ver que você lida com várias pessoas, várias situações, e você consegue ter uma maturidade muito grande de lidar com todas elas e ter uma calma, às vezes, assim, que ela invejava no bom sentido. Isso também foi o tempo todo, esse processo todo dentro da igreja que fez ter essa... Murilo, eu tive um processo de acelerar. Eu falo que a gente fala muito de mentoria, enfim, hoje em dia isso está em alta, Curso. Né? De coach. Por que eu sou coach? Eu falo que eu fui muito bem treinado pelo pastor Jefferson e pela pastora Claudinha. Ele é um homem de Deus e um homem extremamente excelente em tudo que faz, assim. Então eu vejo que a igreja que a gente tem hoje, quem é da nossa realidade, talvez quem não está inserido nessa realidade não consegue entender. Mas a organização vem muito do coração do pastor Jefferson e da pastora Claudinha, que são meus pais, assim, próximos, né? Eu tenho a minha mãe próxima, mas eles foram quem começaram a me formar um caráter da juventude para frente ali. E eu tive o privilégio de começar ali na igreja com 17 anos a trabalhar, né? Tive um período que eu fiquei fora, mas depois eu voltei, então eu aprendi muito com eles. Às vezes eu tô pensando uma coisa que eu tô pensando meio que o que eles pensariam fazer, entendeu? Então, o pastor tem toda uma carreira, né, do militarismo no Exército Brasileiro, a pastora era professora, enfim, eles têm uma visão gigantesca. O que a gente vive hoje passa muito por isso. E eu tive o privilégio de crescer junto com a igreja e crescer junto com eles. Então, hoje eu vejo muitas coisas que eu lido, eu penso nos princípios, naquilo que tem como princípio, mas eu vejo que eu aprendi com a maturidade deles. E quando você anda com pessoas maduras, você acaba sendo acelerado. A Bíblia diz, né? Anda com tolo, vai ser tolo, anda com sábio, vai ser sábio. Eu, graças a Deus, já andei com os tolos, mas já andei muito... ando muito com sábios e isso é reflexo da minha vida, né? Tô aprendendo, a gente sempre tá aprendendo. Às vezes eu falho, eles estão ali me corrigindo, me direcionando. Tenho como temperamento principal ser fleumático, então isso traz um equilíbrio ao mesmo tempo que eu sou alegre para cima, o fleumático traz aquela calma, e peço direção para Deus em relação a isso. E a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai aprendendo com as situações, a gente vai aprendendo a olhar aquilo que está acontecendo de fora. É muito bom você ter uma equipe debaixo de uma equipe ali, de alguém. Então você consegue, às vezes tem um setor que está lá acontecendo muita coisa e a gente consegue olhar de fora e entender e trazer essa sabedoria. E eu, assim, até hoje, meu WhatsApp com os pastores é um WhatsApp cheio de perguntas e respostas. Então... eu pergunto, e como eu faço, e o que acha disso aqui, e que aquilo. E aí foi formando esse processo de maturidade, né? A gente passa por provações, a provação ela gera a maturidade e essas falhas a gente vai aprendendo, né? O
cara que é sábio não é aquele que comete falha, é aquele que não falha 2 vezes na mesma coisa, né? Ele consegue aprender com aquilo que ele errou para seguir em frente. Então, eu sou privilegiado. Eu falo que eu sou privilegiado porque eu vivo no dia a dia com os nossos pastores, para quem é da realidade da Ressoar Igreja, e eu posso ver o fruto de Deus na vida deles, assim. Então, quem eu sou passa muito por quem eles são também. Sensacional. E encaixando em cima disso tudo, qual que você acha que é a importância da humildade e da honra durante esse processo todo? É assim, ó, eu falo que eu fui esticado. Fui esticado. Eu sou calmo em resolver as coisas. Não, tinha vezes que eu falava que não devia. Já teve. Cara, a Bíblia é muito clara em processo. Eu gosto disso, eu gosto desse tema na Bíblia. O livro fala um pouco disso, de processo, de improváveis. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, você pega Pedro, tem um discípulo, né? Tem uma passagem ali onde Jesus pergunta para os discípulos, quem que o pessoal tá falando que eu sou? E o pessoal vai falando, tu é Elias, tu é o profeta. E ele pergunta, e quem vocês acham que eu sou, né? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus elogia Pedro, né? Fala, nossa, isso aí veio de Deus e tal, então você tá sendo Deus que revelou. Aí um pouquinho depois, uns versículos depois, cara, Jesus fala que vai pra cruz. E Pedro fala assim, não, Senhor, não, vamos te impedir de fazer isso. E aí Jesus olha para Pedro e fala, afasta de mim, Satanás. Sim. Cara, no mesmo capítulo, pessoa. O cara é chamado de Deus ali, de sábio, porque veio uma revelação de Deus e um pouquinho depois ele está sendo chamado de Satanás, entendeu? Então, assim, na nossa vida, o que eu entendo é que a gente vai errar, a gente vai falhar, mas a humildade de aprender, de corrigir, e aí isso dói, a gente fala às vezes isso, que bonitinho, você tem que perdoar, você tem que pedir perdão, você tem que resolver, tem que ser humilde, Murilo. Todo mundo sabe que a gente tem que ser humilde. A Bíblia fala, né, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas às vezes alguma coisa está dando certo e aí vem uma nova direção e você pensa, poxa, mas está dando certo, eu sei como eu faço. Ou sei lá, projetos que você monta aquele projeto e você tem aquele projeto como verdade, isso aqui vai dar certo e de repente vem uma negativa e aí, poxa Deus, mas eu coloquei meu coração nisso. E aí Deus fala, né, honra, obedece, talvez realinha, e tem projeto que às vezes a gente acha que é para agora e não é para agora, é para daqui para frente. Então, eu vejo muito jovem quebrando a cara, assim, vou usar essa expressão, mais direta. Essa expressão, porque não sabe esperar. Muito bom. Porque, às vezes, pede um conselho e o conselho é negativo e aí ele fala, não, mas é a geração, é porque não entende, é porque o pensamento é do passado. Não, olha, segue o conselho, ouve, saiba esperar, espera o processo, espera amadurecer. Nossa, faz muito sentido isso. Então, assim... Às vezes coloca isso relacionado àquele tempo isso dava certo, agora já não dá mais. Não, é porque no passado você estava pensando com o passado, agora é uma outra geração. Tem muita coisa, né, que faz às vezes todo você tem que parar e ouvir, entendeu? Então, assim, eu comecei muito meu processo muito cedo. Eu casei cedo, eu me converti, não tão cedo assim, eu me converti de verdade com 15 anos. Tem gente que se converte antes, né? Tem a oportunidade quase de crescer igual eu. no infantil. Quase igual eu, com 27. 27. Tá jovem. Eu converti com 15, casei com 19. Casei cedo, né? E fui ordenado pastor com 24. Vai fazer 10 anos esse ano. Você foi ordenado pastor com 24 anos. Com 24 anos, vai fazer 10 anos. Esse eu não sabia. 2016. Então, legal. Quando eu me formei, no ano da minha formatura, eu fui ordenado pastor. Então, são processos que a gente passa na minha vida. Eu vejo coisas que eu vivi lá na minha juventude, que eu queria viver, que eu queria aquele fogo e tal, e não era para ser. Sim. E aí, coisas que Deus deixou eu viver agora, com 30 e poucos anos, entendeu? Então, tudo é um processo de humildade, de saber esperar, de ter pessoas que vão te guiar,
né? A gente precisa de boas referências. A gente precisa de boas referências. Eu tive a honra e a alegria de conviver com os pastores de próximo. Eu tive a honra de sentar em mesas que eu nunca imaginei que eu ia sentar. Já sentei em mesas de pastores assim, que claramente, assim, eu convidei uma pessoa, a gente convidou uma pessoa da igreja para ir numa conferência. E aí numa viagem eu encontrei essa pessoa numa conferência lá, um pastor renomado. E aí ele falou assim, vamos almoçar junto? E a hora que eu sento naquela mesa, tinha um monte de pastor conhecido no Brasil, assim. E aí, de igreja conhecida. E aí Deus falou claramente, só ouve. Fica quietinho, não é mesmo, ouvindo? Você não tem nada pra agregar aqui. Mas é essa mesmo que a gente tem que estar, né? Você não tem nada pra agregar aqui. Só fala, beleza. Se falar de futebol, você fala alguma coisa. Pega o caderno aí. Mas só ouve. Muito bom. Então... E tem gente que quer falar, a gente vive num mundo que todo mundo quer falar, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem uma opinião, todo mundo... Enfim, esse é o mundo que a gente vive, né? E então, esse processo de maturidade é saber ouvir, saber esperar. Eu volto a falar, gente, eu tô falando aqui, mas eu errei várias vezes nisso. Às vezes já fiquei de cara com coisa que eu queria fazer e não pude fazer. Já fui além daquilo que deveria ter feito. E aí você vai tomando puxão de orelha, sendo colocar no... Puxão de orelha no bom sentido. Na rota. Gente, puxão de orelha faz você ficar vivo. Isso aí. Isso é uma verdade. Se você não toma puxão de orelha, você faz qualquer coisa no que vem na cabeça, né? Então, já tomei alguns puxão de orelha que me colocou no prumo de novo e que falou, agora segue em frente. É isso aí. Então, esse é o processo de maturidade bíblico, né? Pessoas que vão te aprumar, te vão colocar no caminho e você vai crescendo com isso. Sabe que eu estava fazendo um estudo bíblico e aí, sabe qual que é o contexto que eles dão sobre o que é a sabedoria? Que é? É você conseguir viver de uma forma humilde e com uma humildade forte. Sim. Então, o que a gente olha no mundo e visualiza que é sabedoria? Talvez uma altivez, um olhar superior. Mas na realidade a palavra traz totalmente direcionada à sabedoria, à humildade, de ouvir e ter instrução. Provérbios 2, do 1 ao 10, fala muito sobre isso. É o Salomão dando conselhos para jovens sobre sabedoria. Ele fala, faz isso, não faz aquilo. Faz isso, não faz aquilo. Se você fizer isso, você vai prosperar. Se você fizer aquilo, você vai cair na armadilha. E é seguir, né? E é seguir. E a grande direção ali da palavra sabedoria, ela é você ajustar o teu coração, a tua humildade de ouvir, abrir ele para ouvir. A gente vive hoje no mundo de resultado, né? Muito resultado. É isso aí. E aí... Ei, você sabia o roteiro? Não. Já vai pra onde eu ia perguntar direto. Quer perguntar? Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Não, e nesse mundo de resultado, é muito fácil você se perder no seu orgulho. Porque talvez você com uma câmera ali e uma fala, às vezes você viraliza e acontece alguma coisa. Uma situação, né? E aí você acha que agora Mudou você sabe tua vida. tudo. Eu brinco assim, gente, eu já falei isso em mensagem e eu não quero diminuir você, tá bom? Mas eu brinco assim do Luva de Pedreiro. Gente, olha a relevância desse cara no mundo, assim, né? E como que ele começou? Chutando uma bola e acertando lá no ângulo, porque ele fez uma habilidade, e receba e falava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí quantos seguidores o Luva de Pedreiro 50 tem. milhões. 50 milhões? É tudo isso, cara. Eu vou olhar aqui, ó. Olha aí, Luva 50 e poucos milhões. de Pedreiro. Se você não sabe quem é Luva de Pedreiro, você Tá sem internet. você tá vivendo errado. Não, é 20,7 milhões. Tá. 20 No total, então. Né? Porque ele deve ter outras coisas. E aí, cara, olha só, esses dias não, faz um tempo porque eu uso essa ilustração aqui. E tem o sósia do Luva de Pedreiro. 45 milhões no total Sósia de redes ele tem. Do Luva. Sósia do Luva. Isso. Isso eu não sabia que existia. E chuta aí, Murilo, quantos seguidores tem o sósia do Luva de Pedreiro? 1 milhão. 416 mil. 416 mil, cara. Meu 416 Deus do mil. céu. Então, O sósia o do Luva de sósia Pedreiro. do Luva de Pedreiro. Com todo respeito ao Luva de Pedreiro, ele é um cara que merece chegar onde chegou, mas isso há um tempo atrás não aconteceria. É o que a mídia, o que a internet faz acontecer hoje. Dá uma alavancagem que muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Então lá, o Luva de Pedreiro tem 20 e poucos milhões de seguidores
que talvez um pastor que está no bairro dele fazendo a obra de Deus de um jeito fiel, Constante. não vai ter, entendeu? Uma plataforma que não vai ter. E o sósia do Luva de Pedreiro, com todo respeito também ao sósia do Luva de Pedreiro, não é só um exemplo que eu quero dar. Tem 400 mil seguidores, gente. Olha a relevância disso. Digamos, uma cópia de um outro... 400 mil seguidores. Então, hoje o resultado, ele acontece e ele é muito... Eu vou falar que ele é muito mentiroso. Porque esses números não demonstram uma relevância. Exato, você falou a palavra exata. Não demonstra. É diferente você ter influência, hoje a nível de rede social, e você ser relevante. Por exemplo, se algo acontece com a vida... Vamos pegar essa tua citação, né? Com o sósia do Luva de Pedreiro e com esse pastor, se algo acontece, quantas pessoas iriam estar junto com esse pastor... por conta da diferença que ele fez na vida daquelas pessoas. Esse pastor que tem 500 seguidores no Instagram dele. Entre esse cara que tem 416 mil. A diferença que seria da de relevância quanto a algo que acontece. Essa pessoa que é relevante, ela vai ter muito mais pessoas ao lado dela. Então, às vezes, é isso aí. E o resultado é mentiroso. Por isso que eu falo, a gente tem que cuidar do que a gente está analisando, né? Porque a relevância, às vezes, de um cara desse que está ali cuidando de famílias, que tá ali abençoando vidas, que tá gastando a vida dele, gastando a vida dele para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas. Eu falo que tem muita gente que, cara, vai ser conhecida no céu, vai ser famosa no céu e não foi famoso na terra. Não foi famoso na terra. E eu peço para Deus, que eu seja famoso no céu. Se o Senhor achar que eu devo ser famoso na terra, amém, glória a Deus, que seja pro Senhor, mas que eu seja famoso no céu. Então o resultado, às vezes ele pode mentir, né? Porque é claro que o resultado é onde você está se comparando. Porque eu falo assim que tem muita gente... Para entender um fruto, precisa do resultado. E às vezes você está gerando resultado e você está cumprindo aquilo que Deus tem para você. Então uma mãe que está cuidando dos seus filhos em casa, se ela está fazendo aquilo com excelência e ela está onde Deus quer que ela esteja, o resultado dela é incrível. E talvez ninguém está vendo, né? E talvez se ela não estiver lá e ela está no mundo corporativo com todo amor às mulheres, eu não estou falando sobre estar no mundo corporativo ou não. Sobre propósito. Não é sobre isso, é o propósito. Pode ser que Deus tenha chamado mulheres para estar lá no mundo corporativo. Mas se ela está cumprindo o propósito dela, ela está gerando resultado. Talvez o resultado dela vai criar um filho que vai fazer a diferença no mundo corporativo, vai criar um filho que vai fazer a diferença no meio cristão, vai criar um filho que vai ser um artista renomado, vai criar um filho que vai ser o próximo que vai fazer o gol da Copa do Mundo. Às vezes até levando pro ramo pastoral, às vezes todo mundo quer pregar. Pregar. E às vezes o trabalho é outro, a pessoa até se torna um pastor, mas numa outra área, e dá a oportunidade daquele pastor que nasceu com o chamado de pregar para multidões. Então faz muito sentido. Uma outra coisa que eu quero compor, até um pensamento que eu tava falando com os meninos aqui no podcast passado, que eles me entrevistaram, que é sobre resultado. O resultado, para mim, na maioria das vezes, ele é um problema. Sabia por quê? Vamos pensar resultado numa faculdade ou no colégio. Boletim e a colação de grau. Elas são o resultado. Quantas horas dura uma colação de grau? 1h30. E as pessoas condensam o todo a essa 1h30. Enquanto o processo antes do resultado é 4 anos. Se eu colocasse toda a minha expectativa no processo, de ficar as 4 horas diárias lá, de fazer bem feito, eu não precisaria nem me preocupar com o resultado. Porque eu já teria, através da constância do curtir o processo, as coisas andariam com toda certeza. Então a gente vê a criança, o pai tá no final do ano, fala o que valeu de tudo a escola? O boletim. Cara, e todo o processo, e as pessoas ficam... Aí acontece as maioria das coisas, na minha percepção, de hoje. Por isso que as pessoas não conseguem esperar mais. Porque elas querem uma forma de chegar no resultado. E elas não querem curtir esse meio que tem para fazer as coisas para que elas se tornem um resultado. Eu chamo essa geração de geração fast food, né? Faz todo sentido. Porque não tem paciência para esperar. Vou falar com os velhos, não tão velhos assim. Mas sei lá... A geração de 99 para baixo. Há 15 anos atrás, você quer comprar um lanche, você tinha que ir no lugar comprar um lanche. Ou a grande maioria nem comprava, você ia no mercado, comprava um produto,
fazia em casa. Lidar com o tédio era muito mais... Você tinha que ir, você tinha que ir fazer, você tinha que ir atrás, né? E não tinha a notificação do WhatsApp ligando toda hora. Hoje você quer um lanche, se eu quiser um lanche agora, eu venho aqui no iFood, coloco o local aqui, daqui a pouquinho tá chegando. Ir em algum lugar, ou você ia a pé, né? Você ia andando, ou tinha que pegar quem não tinha carro, né? Ou tinha que pegar um ônibus, ou aquele que tinha muito dinheiro tinha que pegar um táxi. Hoje, cara, dois toques, Uber. Você quer comprar alguma coisa. Eu sou da época que a gente ia pro centro da cidade, né? Você vai no centro. O que você vai fazer no centro? Você vai lá e vai comprar as coisas. Nossa. Então você vai na loja de roupa. Nossa, essa é uma pergunta boa. Qual foi a última vez? Gente, olha pra mim. Eu tô falando muito tiozão, né? Eu sou da época. Você lembra daquele dia que você perguntou que é que essa caneca é tua, escrito eu sou velho? É dessas falas assim. Mas, sei lá, você queria comprar alguma coisa, você se planejava pra ir naquele lugar e comprava. Hoje você entra na Shopee ali... Não estamos ganhando merchan da Shopee. Não estamos. Ou do Mercado Livre, enfim. Você entra ali e você fica estressado. Se demora para chegar. Você paga lá a entrega rápida para chegar rápido. Sim. Então, assim, não tem, a gente quer cobrar uma geração de viver o processo que não foi preparado para eles. Né? Eu quero falar assim, não estou criticando isso. Eu acho que isso veio para ajudar, para melhorar. E é o mundo que vivemos. Por que eu falo isso? Porque a nossa geração viveu a virada disso. O meu filho nem vai pensar sobre isso. Meu filho é rápido. Às vezes eu falo um negócio. Eu vou comprar para você. Pede na Shopee. Ele já fala isso. Ele já fala. Ele nasceu pede no Mercado totalmente Livre. tecnológico. Ele já fala isso, entendeu? Então não tem a consciência dessa espera. Sim. E se atrasa, a gente fica ansioso com aquilo. Então, o processo na vida de muitas pessoas, ela quer o resultado imediato. Ela quer que aconteça logo. Uhum. E, cara, a maturidade, resultado... Você quer um resultado verdadeiro? Ele tem que ter a força do tempo. Ele precisa continuar performando em diversos tempos. Não é aquele... Ao mesmo tempo que a gente vê algo viralizando, ele vai embora... ao mesmo tempo. Então a gente está cansado de ouvir artistas de uma música. Verdade. Que o cara estourou uma música. Antes o pessoal que gosta de música, né? Comprava o CD e o CD, todas as músicas eram muito boas. Pelo menos você ouvia hoje uma boa parte delas, né? Agora, hoje em dia, já não tem mais isso. Hoje você consome qual que é o álbum do cara. Você consome um negócio só. Então o resultado, ele tá diferente, né? Eu volto a falar, não sei como que o mundo vai ser daqui pra frente, mas o processo de maturidade, ele não é fast food. O processo de maturidade, ele leva tempo. Esse dia eu estava conversando com o pastor Thiago, e a gente estava falando de uma situação, e eu falei, cara, essa pessoa precisa ser esticada. Eu gostei de esticada. Ser esticada, que é você levar ela além do limite dela. Apertar, digamos você assim, puxar, né? você mostrar pra ela que ela consegue. Esse é o meu grande desafio com os meus filhos, assim, e na vida pastoral também. É mostrar pra pessoa que ela consegue. Os meus filhos, às vezes eu peço pra fazer um negócio, daí eles falam, faz pra mim, pai, não consigo. Um dos meus filhos não sabia cortar o pão. Não é que ele não sabia, é que ele queria cortar o pão do jeito perfeito. Eu já queria fazer... Ele queria cortar igual eu ou a mãe dele cortava. Só que ele estava aprendendo a cortar o pão. Só que na vida, para você chegar ao corte do pão perfeito, você precisa cortar tentar variadas vezes até ficar bom. Então ele não queria fazer. E a gente falou, você vai ter que cortar. E aí a gente esticava ele cortando até hoje que ele corta o pão e aí o irmão dele já pede para cortar o pão para ele, entendeu? Porque ele já sabe cortar. Então é processo, gente. Eu creio que estou onde estou porque pessoas me esticaram, pessoas falaram, vai que você consegue, vai lá, faz, se der errado eu converso com você, vou te ajudar. Então o resultado, ele vai acontecer,
Pode ser que no mundo de hoje acontece resultados rápidos, mas aquilo que é duradouro, ele precisa passar por processo. Sensacional. Né? Então, esse processo é a maturidade, é o que a gente estava falando antes. Então, é onde a gente vê que as pessoas realmente se tornam estáveis. Vê uma igreja saudável, uma igreja madura. Vê pessoas saudáveis, pessoas que já passaram por processos. Pessoa casca grossa, pessoa que passou por problemas. Não tem como E gerou resultado. surgir do nada uma pessoa casca grossa. Uma outra pergunta agora. Falamos de resultado, agora vamos falar de outro tema de hoje em dia que ele é muito interessante. Eu nem sei se a gente tá fugindo da pauta. né? Eu acho que Não tem pauta. Podcast é isso aí, cara. A gente tá abrindo o coração aqui conversando. Gente, a gente não é dono da verdade também. Isso, então, estamos às vezes- expondo nossas visões de mundo para que as pessoas sim. possam interpretar, criticar e levar o que é bom de nós. Agora a visão. Comparação. Você acha que existe alguma boa comparação? Para você só existe comparação? Se comparar é ruim? O que você visualiza sobre comparação no mundo de hoje? A Bíblia fala assim, ó, Paulo escreve, seja meu imitador igual sou de Cristo. Então você, vou usar as palavras coach aqui, você modelar alguém, isso já estava na Bíblia, desculpa meu amigo, Paulo estava falando que ele era para ser imitador dele igual ele era de Cristo. Então isso já vem lá de um princípio cristão lá do antigamente, não é algo novo. Agora a comparação, ela tem alguns problemas. Talvez de ter que mudar, né? Modelação ser uma coisa e comparação ser outra. outra. Tem duas grandes verdades aí. Sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém melhor que você. E sempre vai ter alguém pior que você. Então, às vezes você compara com alguém que tá pior, você vai se sentir bem. Você compara com alguém que tá melhor, você vai se sentir mal. Eu falo que o Instagram... Nossa. Posso falar Instagram? Pode. O Instagram não vai Tocou na melhor situação. Né? Instagram. É muito bom, mas... Por exemplo, pega um feriado que você tá sem dinheiro e você não viajou. Feriado prolongado. Tava meio apertado. Geralmente, pobre viaja uma vez no ano, né? Ele planeja a viagem do ano pra descer 5 dias pra BC. E né? fica daí o Instagram. Ou pra a gente que é da nossa realidade do Paraná aqui, vai pra Santa Catarina. E ainda você torce, você ora, você pede a Deus pra que não chova naquela semana, né? E aí, se chover, ainda você volta com uma virose ali. Mas, ó, pega um feriado prolongado que você não viajou. Se você olhar para sua realidade e ficar se comparando, você vai abrir o Instagram, você vai ver todo mundo postando na viagem, alguém foi para Gramado, alguém foi para praia, o outro foi pro Nordeste, o outro foi para Foz do Iguaçu. E aí você olha para tua vida, você acordou Só aquele eu dia, que não tô rico. O resto todo mundo tá você rico. acordou aquele dia, você colocou tua roupa a lavar, você tá lavando a calçada agora e vai almoçar miojo. Entendeu? Se você não tem o seu coração guardado, você vai se comparar. Você vai se comparar. Sim. E aí, qual que é a grande cilada ali? Você vai começar a ter inveja, você vai começar a achar que tua vida é ruim quando você tem uma casa, você tem uma estabilidade, cara, graças a Deus você tá com as tuas contas pagas e tá vivendo bem, entendeu? Agora você olha pro outro lado, tem gente que não tem casa, tem gente que não tem o que comer naquele dia, tem gente que não tem o carro para lavar que você tá lavando. Então sempre o grau de comparação, ele é perigoso. E eu falo, a rede social, ela mostra 90% o lado bom das coisas. Infelizmente tem gente que posta algo que não é a realidade dela. Ela postou lá numa viagem, mas ela tá brigado com Isso a começou família. os caras que começaram a alugar carro para postar na rede social, né? E que não é a realidade. Não Tipo, é às vezes a ela tá realidade. brigado com posta lá um negócio, um jantar, alguma coisa, mas pode estar comendo uma comida boa, mas o coração tá distante. Ou ela faz isso uma vez no mês e o resto do mês aí se ela fez algo acima daquilo que ela poderia, gerou do outro. Mas aí vai da vida de cada um, né? Enfim, hoje a ostentação, a Bíblia fala sobre ostentação de bens, que isso não gera lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então, a gente viveu ali, vive uma fase de ostentação, né? Mas até no dia a dia, na realidade, às vezes o cara posta que saiu com um amigo, fez alguma coisa, e a pessoa já começa, eu fui excluída, eu não consigo. Então, assim, não baseia a sua vida na rede social. Claro que a rede social é bom, a vida virtual ela vai acontecer, e isso é a realidade que vivemos hoje. Mas
assim, pra mim, a vida mais importante é que tá no offline. Boa. É o que não é postado. Então, eu brinco que a gente tá com a Vitória, vai fazer 3 meses agora, né? Nossa nenenzinha. A gente posta foto dela bonitinha, de lacinho, arrumadinha, cheirosa e tal. Mas o rolê da madrugada, o trocar fralda, o dar mamar, isso, uma coisa ou outra, uma influência outra que posta lá 24 horas por dia ainda posta, mas não é. Não é o padrão. Não é o que é o padrão. O padrão é a bonitinha, arrumadinha ali. Então a vida offline é a vida real. É o dia a dia com o filho, é fazer tarefa. Os meninos estão na escola Ressoar, vou fazer uma merchan aqui, né? A escola Ressoar agora, e eles chegam todos os dias com tarefa de casa, os dois deles. E a gente teve que ajustar a nossa rotina que tem que chegar em casa, tem que fazer tarefa. Então às vezes eu chego de casa do trabalho cansado, a Nai também, e chega em casa, dá um café pra eles e vai fazer a tarefa. Então faz a tarefa. Aquilo ali não tá sendo postado, a gente posta bonitinho, arrumadinho. Então assim, cuidado com o que você está comparando. A família perfeita, eu não gosto de falar que ela não existe. Porque para mim a família perfeita, ela passa por problemas também. Então a família esse perfeita, é o ela perfeito, existe. Então ela existe. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Então vai ter aflição em casa, vai ter problema em casa, vai ter problema de saúde. E eu acho que essa é a construção da nossa vida. A vida perfeita, eu acho que ela não existe. Isso. A vida perfeita, a Bíblia fala que no céu nós não teremos nem choro nem dor. Aí é a vida perfeita. Enquanto a gente está na terra, a gente vai ter BO para resolver. A gente vai ter problema para resolver. Que bom que tem. A gente vai ter dor de cabeça para resolver. Que bom que tem. Quanto que você acha que esse problema, essa dor de cabeça, ao mesmo tempo são muito alinhados com aquilo que é o propósito daquilo que nós fomos feitos por Deus? Eu não queria ter problema. Você não queria? Não queria ter Como problema. que você acha que ia ser sua vida sem problema? Eu queria ter problema, não. Eu queria ter uma vida mais tranquila. Mas eu que. Deus. Fala que o apelido de pastor é agricultor. Era só pepino e abacaxi. Não, tô brincando. Mas eu creio que Deus chama pessoas para resolver problemas. Eu acho que para todos. Deus chama a pessoa em algum lugar onde para resolver problemas. Então você tá ali resolvendo. Eu vou te falar, a gente vai falar depois um pouquinho do livro. Eu escreveria um segundo livro falando sobre eu tenho uma mensagem que Deus me soou no meu coração, que é a Bíblia que a gente não lê. Olha só. Que a gente fala muito das promessas e das bênçãos e tudo. Mas a Bíblia, ela é tão clara quanto as promessas, quanto o sofrimento. Claro. A parte que ninguém quer ver. Quanto os problemas. Gente, Jesus foi pra cruz. Paulo era açoitado, sofreu naufrágio, passou fome, teve nudez. 90% dos discípulos foram martirizados. E aí a gente quer viver a vida crente de rede social, cara. Nós olharmos a herança que a gente tem, por hoje a gente poder ler Bíblia, ter a igreja, só pegar essa herança, a gente já entende o sofrimento. Cara, foi a igreja perseguida que trouxe a palavra. Daí hoje a gente quer viver a vida da bênção, da prosperidade, assim... A Bíblia que a gente não quer ler fala sobre sofrimento. Então, o próximo livro que eu vou escrever... Não vou prometer. Não vou prometer. Mas se eu escrevesse o próximo livro, eu falaria sobre o processo de sofrimento. Que é uma parte que a gente não gosta, cara. Que mais precisa. Cara, é sensacional, hein? Precisa. As pessoas que eu acho que vejo que estão mais... maduras, estabilizadas emocionalmente, aprenderam a viver com o sofrimento. Claro, com certeza. Então, assim... Eu falo por mim, no vamos empreender. Empreender, você vive com o sofrimento e o medo constantemente. Porque qual que é a direção? Qual que é a resposta que o empresário, o empreendedor tem, que é certeza? O não. O não. Em maioria das situações. Se você não tá tendo problema, você tá vivendo errado, né? Exato. Problema. Por que negócios existem? Empresas? Problemas. Vai resolver problemas. Você resolve de alguém. Eu falo que a vida das crianças que é boa. Eles não se preocupam com boleto, claro. Isso é verdade. Na realidade ali, né? Isso é verdade. Enfim. Talvez as dificuldades que as crianças têm são as que os pais colocam por e bem. A gente tem que deixar os filhos passarem por dificuldades. É, isso aí. Você mima uma criança quando você faz aquilo que ela poderia fazer. Uau. Então, se você tá fazendo aquilo que ela poderia fazer, você tá mimando, né? Tá deixando ela não crescer. Se ela pode já amarrar o tênis dela e você vai lá amarrar o tênis dela, você tá mimando ela. Se ela consegue pegar um copo para tomar água,
Eu falo dessa situação que os meus meninos, a gente fez uma gaveta de copo embaixo, porque em cima eles não conseguiam pegar, mas se eles conseguem pegar, a gente tá mimando. Algumas vezes é mais fácil a gente fazer, né? Eu falho nisso, eu faço as coisas pros Como meninos todo mundo. que eles poderiam fazer. Mas você tá mimando alguém quando você faz aquilo que ela poderia fazer. Ela não tá vivendo o processo. Viver processo faz ela crescer, faz ela ter autonomia, faz ela ser uma pessoa cada vez melhor. Muito bom. Isso se aplica em qualquer situação. Qualquer Acho que situação não da só vida. criação de filhos. Trabalho, liderança, todo onde tiver. Ministério, qualquer situação da Ministério, vida. muito bom. Antes da gente entrar no livro, uma última pergunta. A gente já tá falando do livro, sem tá falando. Mas entrar de verdade nele como pauta. Qual foi o momento que você entendeu que Deus estava te chamando? Para ser pastor, para pregar a palavra, viver dentro da igreja? Teve algum momento ou isso foi progressivo? Teve um dia que Deus falou assim, Felipe, não. Cara, eu acho que às vezes a gente romantiza algumas coisas. Muito bom. É isso aí. Porque, essa pergunta eu acho que ela é sensacional. Que quem não está, não faz ideia como é. Eu acho que às vezes a gente romantiza as coisas, assim, tipo, eu senti o chamado. Ai, queimou no coração. No meu coração, e aí, a partir daquele dia. Eu acho que tem momentos. Sim. Eu tenho momentos. Mas se aquele momento não tivesse gerado o processo, Ação se eu não depois? tivesse vivido a ação, o momento em si eu estaria lá, tipo, naquele momento. E eu acho que é um dos grandes problemas das pessoas, que um dia Deus falou comigo, mas ele continua Agora falando vai. todos os dias, entendeu? Então, assim, eu acho que tem momentos. Teve um Legal, momento da cara. conversão. Isso aqui tá um pouco no livro. O livro não é sobre a minha história, mas tem um pouquinho da minha história. Até a Nai falou comigo, amor, eu achei que você ia ser mais profundo no seu testemunho. Tem um capítulo que conta o meu testemunho. Achei que você ia entrar em mais detalhes, ser mais profundo. E eu tive clara certeza que não era sobre a minha vida. Eu acho que a minha vida ela é um pano de fundo para eu escrever, mas tem um monte de história mais interessante do que a minha vida, mas ela também é interessante. Então eu não aprofundei tanto, eu passo ali num capítulo falando sobre a minha vida. Mas, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha história de uma forma, tentar ser breve pra gente não acelerar. meu irmão. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Então ele é tirado de uma forma trágica na nossa vida, ele é assassinado numa tentativa de assalto, enfim, e ele é assassinado. E eu tinha 6 anos, eu tinha uma irmã com 14. Pra mim, não foi tão traumático, porque eu tinha 6 anos. Eu acho que Deus protegeu a minha mente e minha cabeça naquele momento, mas para minha irmã que tinha 14 anos, uma adolescente, muito ligada com o pai, e para minha mãe, uma adulta jovem, né, 30 e poucos anos, é muito traumático. O que vem depois é o problema. Então, não que não seja o problema a morte do meu pai, mas o que aconteceu depois, a minha mãe sempre foi muito dependente do meu pai, eles tinham lojas, mas o empresário, pequeno empresário, aquele que trabalha esse mês para pagar o próximo, não tem um grande caixa. Então ela fecha uma loja dele que ele tinha, ela fecha a loja dela e vem dívidas e não tem ali uma estabilidade. Eu quero falar com homens, você que é homem está ouvindo esse podcast, tenha uma estabilidade para a sua família. Tem um seguro, de vida. Olha, até chama o Vitor, tô brincando. já vem aqui, ó. Toda ação Eu tô fazendo tem uma merchan, né? Vai saber que ele tem. Vai saber que ele tem. Vitor Camargo. Vitor Camargo, corretor de seguro. O meu é com ele, mas enfim, se você é corretor de seguro também, me desculpe. Enfim, mas tem que ter, cara. Você não sabe o dia de amanhã, cara. Você não sabe. Hoje, por exemplo, lá em casa, quem cuida das contas sou eu, mas a Nai não tá tão por dentro, ela sabe alguma coisa ou outra, mas se eu faltar, ela precisa ter uma estabilidade ali de pelo menos 1 ano, e eu não tenho uma poupança para ter uma estabilidade de 1 ano, mas eu tenho um seguro. Então, se você que é homem, mesmo que seja um seguro baixo, pequeno, você tem que pensar na estabilidade do seu filho e da sua esposa. Fecha no futuro. Fecha parênteses aqui. Então, aí meu pai faleceu, veio um problema financeiro na nossa casa, relacionado à nossa família. A minha mãe entra numa depressão e entra num vício de alcoolismo. Tudo isso vai
a gente tinha um bom nível de vida, isso vai caindo, a gente tem que vender nossa casa, ir para uma casa menor, veio o alcoolismo na vida da minha mãe, a minha irmã vai embora, porque eu vejo também que foi uma fuga na vida dela, vai fazer faculdade fora. A minha mãe é uma guerreira gigantesca, assim, minha mãe honra a sua vida pelo seu coração, porque mesmo em meio a toda essa loucura, ela sempre foi muito trabalhadora, ela sempre dedicou sua vida nisso, então ela tinha um vício de alcoolismo, mas ela sempre trabalhava o dia inteiro e acabou que tinha alguns vícios depois relacionados a isso. De uma forma ou de outra, ela consegue sustentar a minha irmã em Florianópolis e a nossa família aqui em Cascavel, eu e ela, mas isso teve um preço na vida dela. E no meio de tudo isso, a gente encontra a igreja. Então, ela tinha uma amiga, que é a Sinara, que é até hoje na nossa igreja. Na igreja através dela? Na igreja, e a Sinara convida a minha mãe para um encontro na casa do pastor Jefferson, que é a igreja na garagem. Meu Deus. Entendeu? Minha mãe chegou aí na garagem. Umas 2, 3 vezes na garagem, e depois ela vai pro batismo da Sinara, que é o primeiro culto no local físico que a igreja teve, né? Num local próprio. E a partir disso, a minha mãe começa a viver processos de libertação. Ela vence o vício nesse processo longo, ela vence o vício do alcoolismo, e eu chego na igreja com uns 12 anos, mas eu me converto de verdade ali com uns 13 anos. Eu lembro de um acampamento, aí são momentos marcantes. Eu lembro que num acampamento, que marca, assim, que eu tive a entrega de verdade. Dos 12 aos 15 eu vou meio assim, levando, eu vou e tal, mas com 15 anos eu tenho uma entrega verdadeira com Jesus. Aos 17, eu já estava ali ajudando nos adolescentes, juventude, e eu lembro que a gente estava na casa do pastor Jefferson. Na casa do pastor Jefferson, e tinha culto final do dia, e o pastor Jefferson tinha que ir mais cedo pro culto, isso era um domingo, então eu passei o domingo lá, não sei exatamente o que foi, mas ele me dá uma carona, porque eu já estava servindo no som. Olha só como servir é importante. Sempre. Não sabia nada, mas estava disponível ali, só aumentava e diminuía o volume. Os caras que fazem som hoje, os caras são muito mais técnicos do que aquilo que a gente tinha lá. Mas eu lembro que nesse caminho, o pastor Jefferson falou assim, tem uma vaga para trabalhar na secretaria da igreja. Uma vaga para trabalhar na secretaria da igreja. E é o dia inteiro. E eu trabalhava num outro lugar, eu já trabalhava, eu tinha 17 anos, eu já trabalhava. E eu ganhava, sei lá, o salário mínimo era R$430. Gente, R$430 era o salário mínimo isso. Isso, não lembro. 2007, eu acho. Por aí. 2007, eu acho que é. E aí eu trabalhava em outro lugar e o pastor Jefferson falou assim pra mim, você não quer trabalhar lá na igreja? E eu lembro que ele falou pra mim, o salário é 710. Nossa, gente, eu falei, sabe o que tinha que fazer? Trabalhar na igreja. Assim, claro, com o coração, né, que era muito... Porque eu trabalhava numa empresa, uma distribuidora de piso e era bem legal, aprendi muito lá, cresci muito lá. E aí eu lembro que era esse salário, mas eu lembro do salário, quando ele falou que me chamou a atenção. Era jovem, gente, tinha 17, 15, 17 anos. E aí eu vou trabalhar na igreja. Trabalhava lá de secretário, passava o dia inteiro na igreja. Naquela época eu trabalhava na igreja e tinha uma outra pessoa de limpeza. Nossa. Então a gente fazia de tudo que a igreja precisava. Tudo que a igreja precisava. Digitava meditação, fazia cópia, arrumava coisa, limpava, organizava, tudo. Então ali começa um processo de ser pastoreado. E aí a falta que eu tive de um pai, o pastor Jefferson me cobriu. Assim, depois eu tenho um padrasto, né? Minha mãe em casa, o Lu foi um paizão também, um homem de Deus, que trouxe direções, mas no dia a dia o pastor Jefferson, assim, cobriu. Então hoje eu tenho ele como um pai físico, né? Eu não sou pai de sangue, ele não é meu pai de sangue, mas eu tenho um pai como espiritual, mas um pai presente. Então ele me instruiu em como ser, primeiro, não só um homem de Deus, mas como ser um homem. Como ter caráter, como crescer, como tratar as pessoas, como tratar uma mulher, como ser fiel, como ser honroso, como trabalhar de verdade, como muitas vezes ele me chamou e falou, olha, você deixou essa coisa fora do lugar depois que você fez isso. E eu aprendi com aquilo. Então, o processo de formação, que a pergunta que você fez há 10 minutos atrás, o processo de formação que era relacionado à formação espiritual, né, me forma como caráter, na verdade, primeiramente como caráter. E aí eu venho caminhando na igreja, venho crescendo, venho tendo chamado, vendo as coisas acontecerem, liderando algumas coisas, e aí eu entro na faculdade.
de ciências contábeis na Essa Unioeste. parte é muito boa. Ciências contábeis na Unioeste. E aí eu entro na faculdade, e lá na faculdade eu vejo que tem um mundo lá fora. Ah, E aí eu chego num belo dia, o pastor Gerson fala assim, pastor, eu quero me demitir. isso aconteceu, cara. Do nada. Primeiro ano de faculdade. Eu, ali meio ano, assim, eu falo, pastor, obrigado aí por esse tempo, mas eu quero ver o que é trabalhar com contabilidade, eu quero trabalhar, eu quero business, eu quero crescer na vida e tal. E eu falo isso pra ele, quero sair, e ele falou, tá bom. Ele, beleza, falou. Como sempre, né? E olha só como são as coisas, eu pedi demissão sem... Assim, tinha alguma coisa ou outra em mente que fazer. Uns 2 dias depois, eu trabalho 1 dia no escritório de contabilidade. 1 dia. Eu entro no escritório de contabilidade, trabalho 1 dia. E aí, um irmão da igreja me liga e fala, fiquei sabendo que você saiu da igreja, do trabalho, que você está querendo entrar no mundo de contábeis. Aí eu tenho uma vaga no financeiro da minha empresa. Uma empresa de logística bem grande de Cascavel aqui. Tem uma vaga na logística da empresa. No setor ali de financeiro e tal. Você quer entrar? E eu, beleza, vambora. Eu trabalho 1 dia com contabilidade, no outro dia eu já tô trabalhando lá. E aí, lá eu trabalho 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, continuo servindo na igreja, cresço naquele espaço, aprendo muito. Todo lugar a gente tem a oportunidade de aprender, então. Tive uma chefe lá que foi... assim, me esticou, volta a falar a palavra esticar, me esticou muito, aprendi a lidar com pessoas, trabalhava com a parte de despacho de carga, com financeiro, você quer trabalhar com pressão mesmo, é trabalhar na logística. Com prazo, logística. E aí 1 ano e pouco depois, eu vou para uma conferência em Manaus, e lá Deus rasga meu coração e fala, filho, tu vai para a obra. E aí eu chego pro pastor Gerson e falo, pastor, chorando assim, Deus falou comigo, eu quero voltar. Me lembro, de volta. Eu quero voltar. Daí o pastor Gerson, com toda a humildade, amor, sabedoria dele, fala assim, agora vamos esperar, que agora a vaga que tinha não tem mais. Já foi preenchida. Mas aí demora uns 3 meses esse processo de retorno, e aí eu volto a trabalhar na igreja. E aí eu me formo em contabilidade. No mesmo ano da formatura, eu falei errado antes, não foi no mesmo ano de formatura que eu sou ordenado pastor. Eu me formo e 1 ano depois eu sou ordenado pastor. Mais cedo, né? Bem cedo. Foi no ano que meu filho nasceu também. Então foi tudo ali, acontece nesse meio tempo. E daí, assim, qual que é a minha formação pastoral? É servir a igreja. Eu já servi em tudo que... Exatamente tudo. No infantil, nos adolescentes, na ceia, na projeção, no som... missões, adulto, solteiro, jovem, casal, fiz encontro de casal, já preparei encontro de casal com GA, servi em GA, grupo de avamento, limpeza. Eu lembro, cara, tem uma coisa que eu fico guardado na minha memória, eu e o pastor Paulinho. Era eu e ele trabalhando no começo ali. E a Elô também tava ali. E aí teve uma vez que a gente ia trocar o piso da igreja. Meu Deus. Ia trocar o piso da igreja e precisava de gente pra lixar o piso da igreja. Lixar. Aí pegaram uma lixadeira, assim, mano, era enorme essa lixadeira. E vinham as pedras embaixo dessa lixadeira. Uma máquina. E a gente não sabia usar. Eu era piar de prédio. Posso falar da real. Eu me tornei homem ali, sabe essa característica de... Piar de prédio, soltava pipa no ventilador e tal. E aí, eu lembro que o pastor Gerson chegou aqui, aquele negócio assim, e eu e o Paulinho, eu lembro, cara, como é que usa isso aqui? Daí a gente entendeu que tinha que colocar aquelas pedras naquele negócio, e uma máquina, assim, lixando assim, e de vez em quando soltava a pedra assim, voava, assim, uma pedra assim. Meu Deus, cara. Uma loucura. Aí, isso foi durante o dia. É uma loucura, cara. Foi durante o dia. Aí à noite, Deus mandou os caras que sabiam fazer, entendeu? Tá. E aí, mas eu lembro que, cara, foi uma loucura. Tudo isso me esticou. Tudo. Aprende. Esticou, cara. Eu acredito que aprende o maior princípio de tudo. Me ensinou a que é o estar disponível e servindo. Hoje eu cheguei numa sala de manhã na igreja. E não tô falando isso aqui pra me vangloriar, não. Mas pra entender a mentalidade que foi colocada em mim. Cheguei naquela sala e eu ia participar de um estudo naquela sala. E o lixo estava cheio, cara. E ele tava um cheiro estranho. Aí a gente tem uma equipe de limpeza. Eu podia mandar uma mensagem, ou vem aqui tirar o lixo. Cara, mas que me custa? Pegar o saco, amarrar, a gente já tem
um código lá na igreja que sempre embaixo do saco que está sendo usado tem um saco tem limpo. outro já limpo. Então eu tirei, levei no lugar do lixo e coloquei outro. Cara, eu aprendi isso. Quantas vezes eu fiz isso? Agora, se a gente multiplicar pelas pessoas que estão convivendo ali dentro, ou cada um fizer isso, Mas quantas vezes eu fiz isso, entendeu? Então já tá na minha Que mente. legal. Então, assim, não fez já como uma coisa que você precisou forçar, já virou algo da tua cultura. natural. Ser pastor foi só um título, mas a gente já era. De um já tava- servir, de um praticar. Servir. É isso. Eu acho que a nossa visão de igreja, ser pastor é servir, é fazer o que servir. quiser. Pastor Eduardo, gente, ele é o... pastor Eduardo, amo você. Ele serve no que precisar. Eu já viu o Eduardo no estacionamento, fazendo tudo Ele é que precisa. pastor. Pastor Jefferson, pastor já precisou limpar banheiro, pastora Claudinha, até hoje, gente. Então, assim, Muito legal. todos os pastores, né, da Ressoar. E eu vejo uma visão que eu tenho que eu percebo como quem é novo, de alguma forma, foi fazer 5 anos que eu tô na igreja, mas eu creio que ainda sou bem novo, se for olhar quem quase fundou a igreja junto com o pastor, é essa visão. Quanto mais aumenta a hierarquia, que eu creio que a igreja nem tem essa visão, mas colocando numa visão pra gente conseguir entender meu raciocínio. Quanto maior a hierarquia, maior é o pé no chão, maior é a humildade. Eu acho isso muito legal. Porque quando você chega novo na igreja, você não sabe como é. Como que é ter um momento com o pastor Felipe, com o pastor Gerson, com o pastor Eduardo? Conforme eu tive essa conexão, esses momentos, mais eu vi pessoas que elas não mudam absolutamente nada. Se tem poder, se não tem, aonde tá, é a mesma pessoa em todos os lugares. E o objetivo principal é servir, é olhar para os outros. Isso me... realmente Isso é uma cultura. É uma cultura muito legal. cultura que foi construída pelo pastor Gerson, pastora Claudinha, e é repassado. A gente tá ali para servir. Na verdade, acima de tudo, claro que a hierarquia tá na Bíblia, líder, lidera e tal, enfim. Isso é importante para organização, para gestão. Claro. Se não tiver hierarquia, uma vira sequência bagunça. também, o que Deus traz à vida. Mas acima de tudo, a gente é irmão, né? É. Entendeu? A gente é irmão. Na verdade, Aquilo que o pastor Jefferson fala, né? A gente é Entre todo ser pecador, pastor, servir no estacionamento, limpar o banheiro, irmão. É pra tudo igual. Deus está servindo. tudo igual. Tudo igual. Às vezes vai ter uma visibilidade maior. É. E às vezes quem é visto acaba aparecendo mais, acaba sendo falando mais. Mas se não tem um sistema saudável, a Bíblia fala, né? Que nós somos um corpo. No corpo tem diversos órgãos e coisas diferentes, entendeu? Então tem gente que vai fazer serviço diferente do outro. Então é o que a Bíblia fala e a gente tenta fazer. Ser acessível, servir, mas ter uma organização, né? E alavancar os outros. Eu acho que, cara, daqui uns anos a gente não vai estar aqui, então essa igreja vai ficar. Eu acho que essa é uma das maiores características. Todo mundo constrói coisas dentro da Ressoar pensando no próximo futuro, na próxima geração, no próximo líder, na próxima... Não deixa, por exemplo, fazer nada para que você se perpetue. Pelo contrário, já faz pensando que você não vai estar aqui e vai ter outro que vai substituir um dia. Isso eu acho muito bom. Vamos lá? Bora. Falar um pouco sobre o livro, então? Começando. Mostra aí pra galera a capa. Livro Aqui. Improváveis. Gente, é tão no forno que esse aqui ainda não é Do Anonimato a cor oficial, mas aqui, ó, Improváveis do Anonimato à Eternidade. Show de bola. Show de bola. Isso aqui é a graça de Deus, irmão. Perguntasse pra mim, você imaginou que você ia escrever um livro? Eu ia falar que não, porque nunca tive essa perspectiva. Mas há 4 anos, mais ou menos, Deus deu uma palavra no meu coração, no coração da minha esposa, e aquilo confirmou e aí o processo, esse é o resultado. A gente tava falando de processo, né? Não tem como falar direto pro resultado do livro pronto. Hoje na internet, cara, é muito engraçado isso aqui. Quando eu tava escrevendo o livro, o que tem de propaganda é: escreva o seu livro, faça o seu livro. Mentira IA que para isso escrever. existe, cara. Existe, irmão. Existe. Tem muito. Antigamente Isso eu não sabia. tinha o escritor, né? Que é a pessoa que ela Você tem uma direciona. mensagem e a pessoa escreve, né? Sempre teve isso. Mas eu fiquei impressionado como tem IA agora, ou grupos que trabalham com isso, cara. De Pra escrever escrever o livro, sabe? Vai enchendo lá com aquilo. Mas, glória a Deus, cara, isso aqui é um
É realmente o resultado do que a palavra fala, improváveis, que é o que Deus fez na minha vida. Vamos lá. Isso aqui é um presente da minha esposa, olha que lindo. Muito lindo, né? Isso aqui é demais. exclusivo, se você quiser a sua. Não, tô brincando. Ainda não. Não tem, é Então, exclusivo. indo pro livro Improváveis, vamos colocar improvável como pessoas comuns? Por que você visualiza? Por que Deus escolhe os improváveis? Ou o que ele busca no improvável? Ó, o significado da palavra improvável tem a ver com algo que tem pouca chance de acontecer. Então, algo que tem... Que tá oposto Pode talvez, acontecer? Pode, mas que não tem tanta chance de acontecer. Então, alguém que se torna herói do nada, que a pessoa não tinha lá tanta perspectiva para aquilo. Quando você pensa no futebol, que eu gosto de futebol, um cara que fez um gol que ninguém imagina que ele faria o gol. Ali no... Improvável demais. Era improvável. Gol de O cara- bicicleta o de cara fora da área. Fez um gol ali, ou fez um gol numa final. Sim. Ou... Então é aquela pessoa que não tem a perspectiva de ser ela para acontecer. Por quê? Porque a gente cria perspectiva. A gente cria a pessoa que tem mais habilidade, a pessoa que tem mais performance, a pessoa que fala melhor, a Vai se pessoa tornando provável. é provável, aquela pessoa que mais se apresenta, aquela que é mais apresentável, né, fisicamente falando. Então, quando a gente começa a pensar em cases assim, você começa a pensar qual é o mais provável de ser campeão, qual é o melhor time, qual é o... O Santos vai ser o improvável já. Brincando. Vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. É milagre. Né? Ia ser bem improvável. Mas é isso, cara. Você fala de futebol, ano passado, a gente tá no ano 2026, vai saber que esse podcast Você tá pode estar percorrendo assistindo no ano- 2027. No ano de 2025, o Mirassol foi um time improvável lá no Totalmente Campeonato improvável. Brasileiro, enfim. Esse ano no Novo Horizontino. Esse ano no time do Campeonato Paulista. Então acontecem algumas coisas improváveis assim. Então o improvável é aquele que não teria tanta chance de acontecer. Quando eu pego a minha história, falando, né, eu falei um pouquinho da minha história, cara, eu vivi com uma família desestruturada. O pai falecido, a minha irmã foi embora, a minha irmã, eu considero ela uma improvável também, hoje ela é uma psicóloga formada pela Federal de Santa Catarina, ela é psicóloga, eu brinco, falo com ela assim, que ela tem lá algumas formações, pós-graduada, doutora, tudo que a parte inteligente da família ficou com ela, eu brinco. Harvard, já, um monte de coisa. A E parte- tudo isso aí. Eu fui formado aqui no Oeste, graças a Deus, passei numa estadual. Mas ela é formada, ela é pós-graduada, ela atende psicólogos, ela escreveu livro antes de eu escrever livro Olha e que tal. legal. Então, ela é uma improvável, ela seguiu uma carreira acadêmica impecável. Eu tive ali, então, a perca do meu pai, tive um vício muito forte na vida da minha mãe, que graças a Deus hoje ela venceu. Cara, tive de tudo pra dar errado. De tudo pra dar errado, assim, mas eu olho pra minha história e eu penso, cara, Jesus estava me cuidando desde a Amém. época do colégio. Amém. Eu era da galera do fundão, Murilo. Eu era da galera da bagunça, mas nunca fui o cara que bebeu, nunca fui o cara que usou droga, nunca fui o cara que foi pra balada. Tive contato com tudo isso. Mas quando eu tava naquela... Houveram ofertas. Houveram Vou colocar ofertas. assim. Houveram ofertas. E quando teve aquela adolescência, aquele momento de decisão, eu lembro que eu era da galera do fundão, mas eu tinha um amigo. E esse amigo, até falo nele sobre o livro, a família dele era cristã. Então, nem sei lembro se era cristã, muito cristã mesmo, mas eles iam na igreja. Então, várias vezes que a minha mãe não estava em casa, que eu posava sozinho em casa, eu ia na casa dele. Eu posava na casa dele. Eu lembro de ir nos cultos, Olha, nos cultos de cara. fogo, irmão. E eu ia nos cultos. Era de fogo mesmo. Então, eu lembro que naquela época Deus já estava me protegendo. E aí vem a igreja, vem o pastor, vem esse cuidado. E a família que eu tenho hoje é o resultado de uma família que eu não tive anteriormente. Eu falo que sempre você tem duas escolhas, ou você vai modelar aquilo que você viveu, ou você vai querer totalmente diferente Ao contrário. daquilo, né? E graças a Deus, hoje minha mãe é liberta, hoje tem um casamento, ela curte os netos dela, minha irmã também tem família, eu tenho minhas sobrinhas, eu tenho meus filhos. Então, cara, mas se eu olhar na minha história, do meu recorte de 6 a 14 anos, ninguém imaginava o que eu estaria aqui hoje, né? O que Deus fez na minha vida. Então, cara, é totalmente improvável. E ressaltou a importância de duas pessoas. Esse teu amigo e a Sinara. Em ter essa propensão de A amizade é evangelismo, tudo. de chamar, chame as pessoas. Pode fazer muita diferença.
Esse meu amigo, de alguma forma ou de outra, eu vejo que era a proteção de Deus. Cara, eu posei muito na casa dele. Muito. Posava muito na casa dele. Olha, cara. E em vários finais de semana, Deus estava me cuidando. E assinaram ali que convidou minha mãe. E daí, cara, tem números, eu não vou falar o nome de todo mundo, de pessoas que viveram esse processo da nossa vida, assim. Que evangelizaram a gente, que cuidaram da gente e nos trouxeram até hoje. Honro muito a vida do pastor Jefferson e da pastora Claudinha. E Sinara, enfim, mais algumas pessoas que estão nessa caminhada. Que legal. Mas isso a gente vê na Bíblia, cara. A gente vê pessoas improváveis. É o que mais tem, vamos colocar assim, na Bíblia. Total. Você vai para a história de Davi, se você conhece um pouquinho da Bíblia. Quando Samuel vai ungir um rei, tem uma filinha de filhos. Uma fila dos homens que poderiam ser ungidos. Davi não estava nem lá. Na lista. Não foi na lista. Ele não foi nem chamado, mano. Lembra da época da educação física? Você era bom? Eu era chamado Sério? nos primeiros. Tinha lá o cara que era bom, né? Daí tinha um cara que... Só no futsal. Tinha o cara que fazia parte ali do time, que não era bom nem ruim. Mano, tinha o cara que ninguém queria. O cara sentado lá na arquibancada. O cara atrapalhava. Tinha esse mesmo. tipo, mano, esse cara ninguém quer nem pra goleiro. Que o cara chutava pro lugar Ele errado. fazia gol contra. Então, o improvável, cara, Davi, claro, eu não vou chegar nesse exagero, mas a família dele não acreditava nele. Não acreditava. Não foi só na hora de ungir. O pai dele não acreditava nele, o pai dele nem chamou ele. Eliabe era o mais forte, mais bonito, mais tal. E aí, não. Aí Samuel tem que perguntar, viu? Não tem mais um, não? Ah, tem lá um moleque que tá lá, não sei aonde, esquecido. Entendeu? Mas era o cara que tava honrando, ele tava sendo fiel. Cuidando das ovelhas. Depois ele fala, né? Quando ele vai lutar com Golias, ele fala que ele protegia as ovelhas contra o leão e tal. Sim. E na realidade, no secreto, ele tava fazendo muito mais coisa que... Claro. Então, assim, Davi, Moisés, quando Deus chama Moisés. Cara, Deus chama Moisés fala, cara, eu não sei falar. Quem dera liderar um pouco. Tipo, a versão assim, atual, eu sou gago, eu não sei falar direito. Tem certeza que você quer? Deus, tá certo disso? Tem certeza disso? Daí Deus fala, não, levanta aí, teu irmão Arão vai junto e vocês vão fazer um negócio, mas é você que eu tô te chamando. Então eu já vou, nesse meio tempo, já continuar essa história. E qual que é o papel da disposição e da obediência? Cara, esse processo do improvável. Quem é improvável é quem diz sim. E cara, o improvável não é a pessoa que tem as melhores qualidades, não é a pessoa que tem a melhor formação, mas é aquele que está mais disposto. Aquele que tá mais disposto. A gente tá falando de futebol aqui, né? Tava falando de futebol. Cara, Cristiano Ronaldo e Messi. É a diferença. Quem é o Cristiano Ronaldo e Messi? Mano, o Messi é de outro mundo. É o gênio. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é totalmente comprometido com aquilo que ele faz. Então, você pega Moisés, você pega Davi, ele era comprometido com aquilo que ele faz. Paulo. Neemias, comprometido total com aquilo que ele fala. Paulo era perseguidor dos cristãos. Ele era perseguidor. Eu creio que Deus vê nele esse foco, essa determinação, da mesma forma que ele era determinado em perseguir. Pera aí, Paulo, você só precisa ser ajustado. Só foco, porque só precisa fazer aqui, ó. Só vamos... Só dá um... já tá dentro de vocês. Só precisa ser... 360 e vamos embora. Agora você vai fazer pelo aquilo que é correto. Entendeu? Então... Já existia a predisposição. O compromisso. A predisposição. Quando Deus chama Moisés, ele vê a fidelidade de Moisés. Moisés passa um período com o povo no deserto, que se não é alguém fiel a Deus, abandona aquele povo, pede para tacar fogo naquele povo, sei lá. Mas não, Deus, eu vou continuar, só que se a sua presença for comigo. Então o improvável, o grande... Tem vários, cara, tô resumindo o livro aqui, tá? Porque tem toda uma construção que não, eu não sou presunçoso em falar que teologicamente profundo e, cara, eu tô só começando, é meu primeiro livro que eu tô falando aqui, mas isso aqui é vivência de vida, da minha vida. Mas só essa visão que você já teve sobre o Paulo já demonstra que o livro tem profundidade e bastante. E aquilo que eu tenho como leitura bíblica e tal, mas, cara, quando a gente vai entender, a gente vê a disposição, que é um ponto que eu falo aqui, e um capítulo que para mim é especial, é a coragem.
É a coragem, cara. É a coragem de caminhar. É a coragem de enfrentar o seu passado, porque todo mundo tem passado. Legal. É a coragem de ficar posicionado no momento de problema, no momento do processo, no momento que o negócio pega. É a coragem de enfrentar gigantes, né? Então, e a coragem de usar aquilo que você tem. Então, cara, Davi Tá aqui? Uma delas. O livro, o próprio livro. Cara, é o que é. Você usou da coragem. De escrever aquilo, cara. Então, Você falou sim e fez o livro. Esses dias eu tava lendo um livro de um autor famoso, assim, que eu falei, cara, meu Deus, que incrível isso aqui. Mas, cara, alguém tem que começar, de alguma forma tem que começar. Então, Muito bom. isso aqui é coração mesmo, é coração e aquilo que Deus tem ministrado. E é o que eu vejo, irmão. Todo mundo tem um pouco de improvável. Murilo, eu te conheço não faz tanto tempo, mas hoje você tem um papel ali na igreja, que você está gerindo o setor da mídia, e talvez você nunca imaginou isso, cara. Nunca imaginei. Talvez não, com certeza, nunca imaginei Você nunca imaginou isso. E, cara, você tem um papel fundamental, assim. Claro, você tem uma equipe, tem pessoas juntas ali, mas Deus está usando o que você tem, naquilo que você estava frutificando mesmo. Que não imaginava que seria para isso que eu iria usar. Que você está usando agora para o reino de Deus, cara. Sim. Tem gente que tem um monte de história, mano. Eu falo que a igreja é cheia de ex. Alguma coisa. Ex-irado, ex-ladrão, ex-mentiroso. É cheio de ex, cara. Tem gente que a história é horrível, irmão. A história, assim, se a gente fosse ver a história, não dá. Não vai. Mas é o que Jesus faz, cara. Então, não é pra fazer sentido mesmo. não faz sentido. A graça de Deus não faz sentido. É improvável. Só que aí quando você é colocado... um dos pontos, né, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27, esse é o versículo tema do livro, cara. Que legal. Então, do menor surge algo grande, cara. Então, isso tá na palavra de Deus, e isso tá no nosso dia a dia. Ser grande, por que é do anonimato a eternidade? Não é do anonimato a fama, poderia ser do anonimato a fama, mas foi o que a gente já falou aqui. Nem todo mundo vai ser famoso aqui, mas vai ser famoso na eternidade. Então fala sobre isso, cara. É um livro simples, mas profundo, assim, saiu do coração de Deus, acho que passou no meu coração, passou na minha história, e vem escrever um pouquinho sobre isso. Muito bom. E o livro fala que anonimato não é insignificância. Não. O que significa? O que Deus faz no anonimato que ele não faz no palco? Acho que é tudo. O palco é só o... É porque o palco ele pode ser o resultado, mas o palco pode ser performance, o palco pode ser ensaio, o palco... Cara, o palco é a cereja do bolo, o aparecer é tudo aquilo que você já viveu no processo. E nem sempre o palco vai ser real, né? Infelizmente o que a gente vê, assim, alguns escândalos... É porque tinha palco. Você pode performar, você pode ter uma casca. Por que Jesus era tão bravo com os fariseus? Porque eles tinham aparência de santidade. Sim. Mas ele chama de sepulcro caiado. O que é o sepulcro? Dentro do sepulcro tem morte, coisa morta. E o caiado é que passou um cal branco por fora e ficou bonitinho, cara. Então, olha que palavra dura, Eu tava irmão. assistindo no The Chosen, a árvore que Jesus amaldiçoa. E aí ele explicando para os discípulos, né? Ele passa, procura o fruto, não tem, fala, que você seja amaldiçoada. E vai na volta, o Pedro olha e fala, o que tá acontecendo? A árvore lá, ó, você amaldiçoou. Aí ele fala, você não entendeu por que eu fiz isso. Mas é porque... O natural é a árvore estar seca nessa época. E essa árvore tinha folhas, mas não tinha fruto. Ou seja, ela se aparentava ter fruto, mas ela não tinha fruto nenhum. Eu achei muito boa essa explicação. Então, cara, e assim, no mundo que a gente vive hoje, igual a gente falou antes, a gente pode formar e a gente pode ter resultado. Acontece. Mas o secreto é que segura. O secreto é que segura. É o que onde você está alicerçado, é que segura. Nos momentos, a Bíblia fala que a gente pode firmar essa casa na rocha ou firmar a casa na areia. E aí ela conta que vem a tempestade, veio o vento, veio a chuva. Cara, isso vem para todo mundo, para quem tá na areia e para quem tá na rocha. Então quando a gente fala de improváveis, é que, cara, você passou por provações e você conseguiu se manter firme por aquilo que você tá no secreto. Eu gosto de usar
o exemplo dos nossos pastores. Tá quase um podcast da Ressoar aqui, né, irmão? É que não tem como. Vou fazer uma collab. É que é minha vida, irmão. Exato, não tem como. E agora faz parte da minha Ah, também, Jesus. então. Mas, por exemplo, pastor Jefferson e professora Claudinha, tá, essa história tá no livro. Como uma forma de honra também na vida deles. O pastor Jefferson se aposentou aqui do Exército Brasileiro. Uhum. E ele fala que o sonho dele era ir pra praia, irmão. Viver lá descansar na beira do Nordeste lá. E não precisava estar aqui. Só que se ele não tivesse aqui, eu não teria me convertido, você não teria se convertido, e milhares de pessoas não teriam se convertido. Claro, a bondade de Deus, a graça de Deus podia fazer coisa. Você entendeu de uma forma referencial. Deus tinha algo. É a mesma coisa se Nara não ter chamado tua mãe. Deus etc. tinha algo pra eles. Sim. E eles tiveram que fazer o sim, e falar o sim, e seguir em frente, e passar por um monte de provação. E talvez ter pensado no destino. Põe provação. Entendeu? Então eles são improváveis. Por quê? Porque poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas Deus chamou eles para fazer a obra de Deus. Entendeu? Então, eles saíram do animal. Sim. Então falaram assim. Moisés falou sim, Noé falou sim. Cara, Noé era maluco, né? Maluco, imagina. Maluco. Os caras deviam achar que ele era muito doido, Cara, né? Noé, parece, a gente às vezes não olha nos detalhes. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca. E todo mundo rindo, provavelmente, da cara dele, cara. E ele usou 1 ano a arca. E sabe qual que é o mais doido? É que quando termina o dilúvio, ele tem que abandonar a arca. Que ele ficou 100 anos Construído. Sim. E às vezes a gente quer viver estações na nossa vida que a gente se dedicou muito, que a gente passou por aquela estação com êxito, porque cumpriu o objetivo, não cumpriu. A arca funcionou, isso aí não teve o resultado que teve um resultado, e aí saíram da arca, e aí você tem que abandonar, cara. E começar outra estação do zero. Se fosse a gente ia fazer a Arca Church. Encostar ela ali no... fazer o negócio, entendeu? Porque a gente quer viver do... Continuar. Então tem que seguir, cara, tem que seguir. Muito Moisés, Deus chama Moisés lá no deserto. Moisés nasce, é perseguido. Aí ele é jogado lá no rio, criado pela filha de Faraó, ele cresce no meio da corte, ele aprende, ele tem uma boa instrução. Cultura, Mas aí ele vê o seu povo sendo escravizado. Ele mata um egípcio, ele foge de medo. Ele vai pro deserto, ele fica 40 anos no deserto. Sim. Cara, é outra vida. De repente Deus... Acabou tudo que ele... De repente Deus chama ele. E ele fala assim, Moisés, seguinte, você saiu fugido do Egito, agora você vai ter que se apresentar para Faraó, que ele fugiu por causa do medo de Faraó. Você vai se apresentar para Faraó, você vai libertar o seu povo e vai para Terra Prometida. Cara, coragem, sim, e vamos lá. E fora o que ele passou durante o deserto. Ele passou durante o deserto. Então é totalmente improvável. Talvez Deus poderia levantar alguém que estava lá no meio, sendo escravizado, tomando chicote. Alguém que já era líder, alguém que estava revoltado, alguém que fala assim, cara, isso é injustiça. Revolucionário. O povo tá apanhando aqui. Não, mas ele chamou quem? O cara tava no deserto, no secreto. Entendeu? Então, Deus faz umas coisas que a gente não entende. E qual que é o perigo de buscar sempre ser provável para os outros? Sempre ser o provável. Porque a gente não vai conseguir, cara. Olha. Não consegue, irmão. Você pode fazer você pode ter um posicionamento durante um tempo, mas se aquilo não é real, a tua máscara vai cair um dia ou outro. Se aquilo não se tornar real, ou não ser real, se você faz uma imagem de quem você não é, a Bíblia fala, o pastor, né? Você está entrevistando um pastor, mas a Bíblia fala que o oculto um dia vai vir à luz, vai ser colocado à luz. Então, você fazer performance, um dia isso vai ser exposto, cara. Eu creio que um dia ou outro isso vai ser colocado à prova, né? É claro que a gente vive num mundo onde você tem que vender ali o seu peixe, né? Você tem que falar sobre aquilo que você está fazendo. Isso faz parte. Eu tenho uma linha que eu não sou um cara que fico ali na rede social divulgando. Acho importante, não julgo quem faz, mas você tem que entender o teu chamado. Se Deus te chamou para ir para mídia ali, tudo bem, vá para mídia, não use a igreja como plataforma, entenda aquilo que Deus tem para você. Mas se Deus te chamou para uma igreja local, viva no dia a dia, cara. Então você não precisa provar nada às pessoas. Claro que os frutos é uma forma de você estar provando as coisas. Uma demonstração, talvez. Mas isso é natural, outros. Cara. Isso é natural.
Você não precisa pegar uma criança pelo braço e pela perna e esticar ela para ela crescer. Ela vai... Se ela for saudável, se ela comer, se ela pegar sol, se ela fizer um exercício, ela vai crescer naturalmente. Então é isso, é a vida. Se você quer realmente demonstrar frutos, faça o que é o natural, o que a Bíblia diz. Não busque palco. Foi o que eu te falei. Deus pode me colocar num lugar de evidência, se ele quiser, irmão. Se ele não quiser, que eu seja famoso lá no céu. Então, infelizmente é um dos grandes problemas da nossa geração, né, cara? É a influência e relevância medida por números de seguidores e por... Que a gente vive a geração do influencer, né? Sim, mas a geração do número. Do número, né? Não da profundidade. Mas aí muitas vezes a pessoa mostra aquilo que ela que não é realmente, né? Mas isso é passageiro, creio eu. Mas o mundo... Tem todos os... Cara, a igreja... vai e volta. A igreja vai prevalecer. Amém. A igreja sempre vai prevalecer. Então, aquele que é de verdade sempre vai prevalecer, cara. Sempre o que tem alicerce Vai continua, que tá na rocha. Se você tivesse que resumir o livro em uma frase, qual seria? Em uma frase. É o incentivo que você é um improvável. Cara, todo mundo tem um pouco de improvável. É isso, cara. Todo mundo tem um Você pouco vai de entender ali... É isso, cara. Eu poderia falar que Deus usa o improvável para a glória dele. Daí eu posso usar o versículo 1 Coríntios 27, né? Que eu falei que Deus usa as coisas fracas para combater as fortes ali, para envergonhar as fortes. Deus usa as loucas para envergonhar os sábios. Mas se você olhar para sua história, você pode ser um improvável. Boa. Eu conheço um monte de gente que e Deus tem um DNA, nós temos um DNA do Criador, cara. A gente só precisa alinhar isso aí. Só precisa alinhar. E quando eu falo, Murilão, quando eu falo que você pode ser um improvável, não é que você vai virar pastor. Isso é muito importante. A gente tem a teoria dos 7 montes, né? Até tem um curso lá que eu dei na Escola da Palavra da Igreja. Eu usei isso aí a favor, fiz um e-book de branding sobre isso. Ó. Vou te mostrar. 7 montes é muito legal, cara, que fala do monte da economia, da educação, da família, da religião, artes e entretenimento. Cara, Deus tá chamando a gente para todos os montes. Olha que legal. Se todo mundo for pastor, vai dar ruim. Esse as pessoas vão baixar meu e-book nesse episódio. Aí, ó, baixa, coloca ali. Vai estar aqui. É gratuito? É gratuito. Tá aqui no... Você faz o diagnóstico da tua marca, porque qual que é a minha visão? Nós precisamos de alguma forma impactar com a nossa cultura. Você viu o livro que eu estou escrevendo? É combatendo algumas visões que não tem nenhuma direção com o que nós vemos que é a verdade. Sim, e o livro do Murilo vai ficar legal, hein, gente? E aí, esse e-book é em cima disso. Você vai fazer uma análise da sua marca com base nos 7 montes, se você está influenciando ou não, se está bem alicerçado naquele monte ou não, a tua marca, para que você consiga transmitir uma comunicação. E aí o Murilão tá aqui na mídia, né? Então, gente... Tem que ter gente na mídia de Deus. Todos os montes. Então, se todo mundo for pastor, não vai ter ovelha. Nosso musical de Natal é um baita de um reflexo. Então, cara, a gente foi chamado para ser improvável. Tem gente que vai revolucionar a educação. Nós precisamos de gente de Deus na educação. Então, entender o chamado. Entender. Todo lugar que a igreja não tá, ela vai ser tomada por alguém, né? O Davi, quando ele vai lutar com Golias, Saul, que era o rei, ele pega a armadura dele e coloca em Davi. Pá. Essa parte é importante. E aí Davi fica... Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar pesado, cenas, né? Cara, não consegue, não se vou... mexe. E aí ele fala, cara, não consigo, não é com isso que eu vou lutar. Muitas vezes a gente quer fazer o que o outro tá fazendo. E quer lutar com a armadura do outro, quer fazer... E aí Davi olha, e cara, eu tenho uma funda e eu vou ali pegar umas pedras e é isso que eu tenho. E aí tem gente que desmerece Davi. Davi, Deus deu a direção. Mano, Davi tava pronto com aquela funda lá. Você acha que ele não sabia jogar? Deus pode ter dado a força. Claro, Deus... mas a Bíblia fala que ele derruba e depois ele vai lá no gigante dele, ele vai conferir. Faz vai dar chance pro gigante levantar? Tem que ser esperto, você não pode dar chance pro gigante levantar. Se você derrubou o gigante, você acaba com ele. Agora termina. Mas ele tava preparado naquilo que ele sabia fazer. Eu não sei fazer um monte de coisa, eu não quero fazer um monte de coisa que eu não sei fazer. Eu quero ser
útil e cumprir o propósito naquilo que eu sei fazer. E isso eu creio que é o que Deus quer pra minha vida. Amém. Entendeu? Então é só encontrar. Você é um improvável. Só precisa encontrar a área, parar de se comparar com o outro e seguir em frente. E seguir em frente, e se comparar consigo mesmo. Também. Talvez seja o mais importante. Ontem quem você era, hoje quem você é, amanhã quem você está se tornando. Talvez essa seja a única comparação saudável. Entender que você tem que estar crescendo. É, consigo mesmo. Tem um amigo meu que fala que a vida cristã, e você pode trazer no crescimento isso. Até, cara, a gente tá falando muito sobre Bíblia aqui. Eu falo que se você quiser usar a Bíblia como princípio de vida, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, mas eu vou usar como princípio. Cara, você vai ser super bem sucedido. E quer um princípio? Super bem Generosidade. Na verdade, tudo Não que você vê acontece de esse livro monte? coach aí, cara, os caras traduzem a Acontece. Bíblia e ele bem que coloca os E princípios. coloca outro texto. Então, Mas se você quiser... outra pessoa próspera financeiramente, porque eu não acredito que a prosperidade venha só do dinheiro, mas quantos empresários não cristãos prosperam financeiramente porque eles cumprem algumas situações baseadas em... Porque a Bíblia fala que o generoso prosperará, né? Então a Bíblia é cheia de princípios. Então se você quiser usar ela como princípio de vida, cara, mesmo não acreditando, eu creio que Deus vai se revelar pra você. Se você ler a Bíblia, Deus vai se revelar pra você. Mas assim, ó, um amigo meu fala que a vida cristã é um caminhão carregado na subida sem freio. Caminhão carregado na subida sem freio. Você tem que só subir. Tem momentos que você vai acelerar mais. Pá, acelera. Tem momentos que você vai... Sabe quando tá bem na serra? Você já pegou um caminhão que tá numa serra? 14 por hora. Vai devagar, mas você tá progredindo. Tá indo, essa é a vida. tá andando. Você tá crescendo cada E dia. a constância não é se andar 100 por hora todo dia. Constância é você não ficar parar de ir pra frente. Andar um pouquinho. Muito massa. Agora, essa é boa, hein? Se você pudesse deixar uma frase na Terra, pensamos que vamos colocar aí daqui a uns 60 anos. Nossa, esse é o Felipe corte, né, foi. cara? Felipe se foi pra eternidade. Qual frase você deixaria aqui na Terra? Esse é o corte. Eu tô pensando... Esse corte, você vai dar... Palmeiras não tem mundial. Adorei esse corte. Cara, é difícil Mas ler a frase, ganha, né? ganha. Sobre a minha vida, não, ou sobre... O que você É quiser. que Deus pode mudar a nossa história, irmão. Essa é a frase, é que Deus pode mudar a história. Isso é muito fiel ao livro, cara. Porque bom. não importa de onde você veio, não importa o que você fez. Cara, Paulo era o pior dos caras, mano. Paulo era o pior. Jesus, mano, tem um versículo que fala, e é o do capítulo 2, que eu falo um pouquinho da minha história, que fala assim, uma fala sobre Jesus. Pode vir algo bom de Nazaré? Sim. Pode vir algo... Cara, os caras olharam pra Jesus e falaram, cara, pode vir alguma coisa boa dali? Totalmente improvável. Mano, esse não é o moleque que jogava bola com a gente? Filho do carpinteiro. Mano, ele não veio do palácio, ele não tinha uma linhagem, claro, a linhagem que vem de Davi, mas não era uma família conhecida naquele momento. Ele nasce numa manjedoura. Então, olha isso, cara, mais improvável, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu no meio dos animais, cara. Nasceu ali num lugar totalmente insalubre, totalmente não faz sentido. Sim. Mas Deus tinha um plano, Deus colocou depois os Jesus reis. Cobb fala muito do reino de ponta cabeça. Cara, destrona reis, muito destrona tudo. Sem noção. Então, cara, Deus pode mudar a tua história. Essa é a frase que ele fez comigo e que ele pode fazer com qualquer um. Basta você estar inclinado ao processo. Aí, obediência dói. E disposição. Eu falo que Deus promete uma nova vida, né? Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. E às vezes a gente pega essa frase e fala assim, não, agora eu sou nova criatura. Beleza? Nova criatura. Mas resolve teus B.O. do passado. Não vai só esquecer. Não, você tem que pedir perdão, você tem que pagar as contas. Meu amigo. Você tem que resolver. Ficou complicado agora, meu amigo. Resolve, cara, excelente, tuas pendências. excelente. Tem gente que não avança porque não resolve. Porque a gente não pode ficar na emoção. Porque ele dá uma nova vida. Mas tem muita coisa que você precisa resolver. Então, Deus, cara, pode mudar a tua história. Foi o que ele fez na minha vida, cara. Ele mudou tudo. Capítulo 2, fala assim, vou abrir aqui pra eu... Que é o que eu tenho falado, que tem um prefácio uma apresentação da minha esposa. Olha aqui, que legal. E o prefácio dos meus pastores. Capítulo 2,
Que é a frase que também você pode usar. Somente Deus na minha vida. Cara, se não fosse Deus, somente Deus na minha vida. Então, cara, Deus pode mudar a tua história, independente daquilo que você está vivendo. Se você é próspero e não tem Jesus, você precisa de Jesus. Se você não é próspero e não tem Jesus, você precisa de prosperidade de Jesus. Então, Deus pode mudar a tua história. Tudo. E agora eu vou fazer um quadro que a gente sempre faz, que eu falo uma palavra e você me devolve com outra. Uma palavra só? É. Essa é Se difícil. não der, aí você fala, essa não dá, só com a palavra vai ter que ser Tá, básica. vou tentar. Anonimato. É a forja. Forge. Chamado. Tudo. Coragem. Coragem é o que muda a história. Obediência. É o princípio. Família. É minha segunda base. Tem Deus e é a minha família. Igreja. É minha vida. Deserto. Doído. Doído. Deserto doído. Aí todo mundo passa. Ainda Todo que eu mundo passe passa. pelo vale da sombra da morte. Tu sabe isso aí. Bom. Propósito. É o que me faz viver, né? É a vida. Legado. Não é dinheiro. Muito bom. Não é dinheiro, Muito cara. bom. Não é dinheiro. Dinheiro E por último, eternidade. é onde eu quero estar com vocês, gente. Amém. Quero estar Amém. com vocês. Amém. É onde não vai ter nem choro nem dor. Esses dias Deus ministrou algo no meu coração. Falei isso numa mensagem. Agora é pastoral, né? Falei isso numa mensagem que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que o céu vai ter ruas de ouro. Ruas de ouro. Não é nada. Cara, e aí a gente pensa, nossa, o céu é ostentação, velho, vai ter ruas de ouro. E Deus me ministrou algo no meu coração que, cara, pra mim, né, não tô criando uma teologia sobre isso. Sabe por que a rua do céu é de ouro? Porque aquilo que tem valor pra gente aqui na terra, que a gente se mata, que a gente corre, que a gente faz um monte de coisa por causa daquilo, lá a gente pisa e anda em cima, porque tem coisa muito mais valiosa. Então, a nossa breve vida aqui, Deus tem algo improvável pra gente. Eu creio que nesse pouco tempo que a gente passa aqui, a gente pode deixar uma marca, a gente pode deixar um legado, a gente pode deixar uma história, a gente pode influenciar a vida de pessoas, a gente pode levar pessoas para a eternidade, mas tudo isso aqui não se compara, toda a riqueza que a gente pode ter aqui não se compara com aquilo que a gente vai pisar lá no céu, onde não vai ter nem choro, nem dor, onde a glória do Senhor vai estar lá. Então, eu espero esse dia, espero ser um improvável aqui na terra, mas espero ser viver do anonimato até a eternidade com Deus. Amém. É isso, irmão. E aí, me dá um princípio de algo que você faz, um hábito, alguma coisa que você segue há muito tempo e que você percebe que não falha ou que te deu bons resultados. Não é academia. Mas já pensou? Academia não era. Alguma coisa que você fala, cara, isso aqui deu resultado. Cara, eu vou te falar algo que eu tenho plantado pro futuro. De verdade, assim, que eu acho que vai dar resultado. Você pediu uma coisa, mas eu vou te responder outra. Que eu oro toda noite com os meus filhos. Olha, cara. Toda noite. Isso aí é importantíssimo. Toda noite eu não tive isso, né? Graças a Deus. Minha mãe me colocou nos caminhos do Senhor até um tempo. Sensacional, hein, cara? Mas todas as noites, se eu tô em casa, se eu tô cansado ou não, às vezes é uma oração mais curta, às vezes é mais longa, às vezes todo mundo ora, às vezes só eu oro, às vezes os meninos oram, mas todas as noites a gente lembra alguns versículos, eles têm uns 4, 5 versículos decorados. O Joaquim tá conseguindo falar agora o Salmo 23 inteiro. Que legal. E ele tá assim feliz, a gente faz o Pai Nosso também, então que legal. Todas as noites eu oro com os meus filhos, cara, porque eu creio que Deus me trouxe até aqui, Deus me fez improvável, mas eu sei que Ele vai levar eles mais longe, cara. Amém. Então, eles vão começar da onde você eles vão começar bem mais antes do que eu, né, cara? Então, eu acho que eu tenho cumprido o propósito de Deus aqui na Terra, tenho feito aquilo que Deus tem me chamado e eu tô feliz demais com isso. Tô feliz demais com Deus ter me dado.
Claro que se ele quiser me dar mais coisas, Tamo aí. viajar pra Europa, me mandar A obediência é me mandar grande. para Israel, que é um sonho meu, se Olha, ele quiser fazer, Eu compartilho esse sonho. eu recebo do Senhor. Eu compartilho. Mas, cara, é um hábito que lá em casa a gente tem, Muito legal. e eu espero que isso tenha frutos eternos no coração dele e também nessa terra. Muito bom. E se você pudesse falar agora para um improvável que tá se sentindo pequeno, incapaz, invisível, o que você falaria para ele agora aí? Cara, vamos falar na câmera. Primeiro, se alinha à verdade de Deus. Se alinha à verdade de Deus. Muitas vezes a gente se sente pequeno e incapaz por causa da comparação que a gente falou antes. Se alinha à verdade de Deus, tenha coragem, diga sim ao processo e viva a escola do processo. Como uma escola que a gente vai passando de ano até ter um êxito, na escola do processo também tem momentos que você precisa estar alinhado. E tenha coragem de ser obediente, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então você é um improvável naquilo que Deus tem para você. E eu creio que o seu nome, o nosso nome, não está só escrito aqui, mas está escrito na eternidade. Por isso que o subtítulo desse livro fala muito, que é do anonimato, que muitas vezes a gente vai viver o anonimato aqui, mas a gente tem uma eternidade ao lado de Deus. Então, viva o processo de Deus. Te agradeço. E para quem quer Muito bom. ler o seu livro, encontrá-lo, onde a pessoa pode encontrar? Amigos, a gente está lançando, eu não sei quando que você está assistindo esse podcast, mas está lançando no dia 29 de março de 2026. Ele vai ser lançado fisicamente aqui na Ressoar Igreja, na Bookstore da Ressoar. É uma publicação da Ressoar Publicações. Eu vou estar lá, né? Não sei se vai sair antes, será, Bruno? Não sei se vai sair antes. Assinatura. Vamos lançar no dia? No dia 29? Pode ser. No dia pode ser. 29. Então, eu tô aqui fazendo isso agora. Vai ter lá uma dedicatória. Você que não é daqui, você pode ir pela Instagram da Bookstore, Bookstore Ressoar. E também tem na Amazon do que Kindle, legal. você pode também acessar lá. E mais informações você pega no Instagram, no meu Instagram, @o Pastor Felipe. Pastor Felipe. O Pastor Eu te Felipe. agradeço de coração. Tamo junto, irmão. Obrigado Foi pelo de espaço. enorme É nóis. aprendizado para mim estar Amém. aqui, ouvir você. Foi maravilhoso. E agradecemos você. Mais um Evercast. Até mais. Valeu. Valeu, galera. É nóis.